nervosismo, tudo junto. Mas estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos permitir. Amém? Pai, toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a Ti. Que o Senhor possa, Pai, me usar. Assim como o Senhor usou a Mel para transmitir a Tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo. Acalme, meu Deus, o meu coração. E fala com a Tua igreja. Nós queremos Te ouvir. Me usa, porque eu não sou digna. Mas Tu és, ó Pai. Tu és digno de honra, de glória e de louvor. E sempre será. Em nome de Jesus. Amém. Vou estar ministrando hoje a palavra que se encontra em João 15, do 1 ao 5. E peço que a igreja me ajude. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós sois limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá Sem mim nada podeis fazer. Aleluia, se essa palavra ela se aplica em tudo na nossa vida. Exatamente tudo. Sem o Senhor, nós nada podemos, nós nada somos. Aleluias. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Pode um pé de manga, por exemplo, dar acerola? Não, né? Nunca. Pelo menos a gente nunca viu. Mas pode um pé de manga ter vários galhos e alguns desses galhos não dar frutos? Sim. Assim também é conosco. Nós estamos ligados a Cristo, que aqui nesse versículo fala que é a videira, é a árvore, e nós somos os galhos. Logo, se Cristo é a árvore, a videira, e nós somos os galhos, nós temos a essência de Cristo em nós. E essa essência é quem nos move. Essa essência, ela deve estar em nós em atividade, porque o nosso caráter, as nossas atitudes, elas devem ser parecidas com Jesus, já que nós somos a extensão dele. Nós devemos ser semelhantes a Jesus, não só na parte física, como ele disse que nós somos, que nós façamos o homem à imagem e à semelhança. Não é só no questão física, nós também temos que ser no quesito espiritual. E esse é o mais difícil, porque fisicamente nós já somos. Agora, espiritualmente, às vezes é uma dificuldade, porque nós temos o eu pecador, o eu falho, e diariamente nós lutamos contra nós mesmos. A guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Muitas das vezes essa guerra é sim contra o espírito, mas também a nossa carne lutando contra o nosso espírito diariamente e intensamente. Em Gálatas 5, 22, 23 vai falar sobre os frutos do espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E quem aqui produz pela misericórdia do Senhor todos esses frutos com excelência? Alguém aqui? Ninguém, né? Porque por mais que a gente seja galho que dê fruto, ainda assim a palavra fala que nós precisamos ser limpos para produzir mais frutos. E o que traz essa limpeza? De onde vem essa limpeza? Como é que a gente é limpo? A gente é limpo por aqui, ó.
pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor quem nos limpa, quem nos purifica, porque é ela quem nos ordena, é ela quem vai nos nortear, quem vai nos ordenar o caminho. A palavra é a lâmpada para os nossos pés. É aqui que a gente tem o respaldo, é aqui que caráter é mudado e transformado. Se a palavra de Deus não for capaz de transformar o caráter de alguém, eu sinto dizer que nada nesse mundo vai ser capaz. Porque não tem nada mais poderoso do que a palavra do Senhor. Porque ela é viva e eficaz. Assim como diz Hebreus 4:12, meus irmãos, que fala: porque a palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela penetra em nós. E sim, ela nos confronta, ela nos mostra os nossos erros. Quando você analisa, quando você mais que lê, você estuda, você começa a perceber os seus erros, você começa a perceber as suas falhas. E tudo bem, nós somos pecadores e falhos, mas não está tudo bem a gente permanecer da forma que a gente está e achar que é normal. Isso não está tudo bem. E o que faz nós sermos cortados não é Deus, não. Deus, ele não tem prazer em nos cortar. Deus, ele não tem prazer em cessar a comunicação com os galhos que somos nós. Não. Sabe de quem é a culpa disso? É nossa. Nós somos responsáveis. E no verso 4 vai falar: permanecei em mim, porque eu permanecerei em vocês. Eu permanecerei em vós. Então, de quem que é a responsabilidade dessa conexão? É do Senhor ou é nossa? Porque nós somos assim, nós temos sempre queremos colocar a culpa em alguém, né? É mais fácil colocar a culpa em alguém do que a gente, às vezes, se responsabilizar. Mas não. O que Deus faz aqui, que Deus é o Pai lavrador, que corta aquele que não dá fruto, é só uma consequência. Mas a causa, muitas das vezes, são as nossas atitudes. Quando a gente não fala com o Senhor, quando a gente não lê a palavra, a gente vai se afastando do Senhor sem perceber. Mas isso causa um estrago enorme, porque nos coloca em risco de sermos cortados, já que a oração e a leitura da palavra te tornam íntimos do Senhor. Como que eu vou ser íntimo de alguém que eu não converso e não conheço? É impossível. E como que a gente faz para ser íntimo com Deus? A gente conversa com Ele através da oração. E a gente lê a palavra para conhecer. Aleluias. Então são as nossas escolhas que nos colocam nessas posições. Não é o Senhor. São as nossas escolhas que vão dizer se a gente vai permanecer ou não. É a nossa escolha diária. E o Senhor falou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ele não falou assim: permaneçam em mim e aí eu vou ver, né, se eu vou permanecer em vocês. Não, ele afirmou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, se vocês querem compromisso comigo, tenham vocês também. Se vocês querem que eu tenha compromisso com vocês, tenham vocês primeiro. Se vocês querem conexão comigo, vocês terão, mas vocês terão que querer. Vocês terão que querer. Vocês terão que se posicionar. Vocês terão que buscar. E como que a gente, fica nesse processo? Como que a gente faz para participar desse processo de conexão com o Senhor? Eu já falei aqui, tendo intimidade com Ele, através da oração, através da leitura da palavra, porque a palavra vai moldar o nosso caráter, vai transformar, ela vai nos fazer enxergar aquilo que nós precisamos melhorar. E ninguém aqui é perfeito e nunca seremos, mas a cada dia a gente pode ser melhor, ou pelo menos tentar ser melhor. O que a gente não pode fazer é aceitar. E um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente fica um dia, 2, 3, enfim, não sei se já aconteceu com vocês, de ficar sem falar com o Senhor, sem ler a palavra, talvez pela correria, ou nem fala com o Senhor, vai ali mesmo e tudo mais. E você, pelo menos comigo já aconteceu. Eu vou confessar, comigo já aconteceu de eu ficar uns dias aí sem falar com o Senhor, sem orar, sem ler a palavra, e foi notório por mim a mudança no comportamento. Mas por que esse comportamento? Por que retornou esse comportamento do velho homem? Por que eu voltei a
talvez fazer coisas que eu não mais fazia. Por quê? Porque eu permiti que a conexão da árvore da videira, que é Jesus, com o galho, que sou eu, fosse não cortada, mas camuflada durante esses dias. Mas se eu continuar assim, ela vai ser cortada. O próprio Deus corta. O próprio Deus corta. Então, é muito disso, é muito da nossa responsabilidade para com o Senhor. Se a gente espera algo do Senhor, a gente também tem que oferecer. E existe uma frase que eu digo muito, que é: então, se você vê algo bom em mim, saiba que eu sinto te informar e te decepcionar, mas não sou eu. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E o que você vê de ruim em mim, não culpa Cristo não, porque sou eu, é a minha natureza, é o meu eu pecador. E sim, eu produzo bons frutos, mas eu preciso ser limpa, porque dessas coisas ruins que às vezes ainda aparecem, porque dessas coisas ruins que às vezes ainda se manifestam. E eu entendo que eu preciso ser limpa, assim como vocês também entendem. Mas a gente, além de entender e querer, a gente tem que buscar ser diferente, ter convicção e força e decisão e empenho para verdadeiramente querer ser transformado e querer mudar, fazer uma autorreflexão e verdadeiramente mudar. Amém? E se nós estamos buscando tanto, querendo tanto ir para o céu, porque ninguém quer para o inferno, né? Quem se coloca muitas das vezes no inferno somos nós também, por mais que somente pela misericórdia do Senhor que nós alcançaremos o céu, mas é as nossas más atitudes, nossos maus comportamentos e por a gente não seguir a palavra. Mas se a gente quer viver o eterno, por que muitas das vezes, eu estou falando isso para mim também, irmãos, que fique muito bem claro, por que às vezes a gente não valoriza o momento que a gente tem aqui com Deus? Por que a gente não cultiva o eterno no momento que não é eterno, que é agora? É importante que a gente cultive isso, que a gente tenha prazer em buscar o Senhor, sabe? Não deixa a frieza te parar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ficou frio, já ficou cansado, já ficou prostrado, mas se levante, ore ao Senhor, busque, peça forças a Ele. Vocês vão permanecer no Senhor. Vocês vão permanecer porque eu também permaneci. E a força, ela vem do Senhor. E se nós permanecermos nele, Ele vai permanecer em nós. Ele não vai nos virar as costas, Ele vai nos ajudar. Então dependam do Senhor. É uma palavra sobre dependência, é uma palavra sobre busca, que o Senhor tem me usado aqui nessa noite. Eu deixo essa pequena reflexão. Agradeço imensamente ao Senhor por essa oportunidade. O Senhor até aqui me permitiu falar. E que o Senhor continue falando no corações de vocês. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos receber o irmão Mateus, que vai estar fazendo um momento muito especial para a nossa igreja.